Olá, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Ibirajara, aqui no Grajaú do Rio de Janeiro. Qualquer que seja o horário que você vá assistir, né? A gente está aqui gravando um vídeo a pedido da coordenação da casa. Meu abraço à Ângela e um abraço a todos os demais coordenadores dessa casa querida de 82 anos, que faz um trabalho belíssimo no Grajaú, um trabalho social, espiritual. É com satisfação que a gente aceitou esse convite e poder estar aqui, mesmo que longe fisicamente, mas conectados, quando posso, por questões de horário e trabalho, nem sempre estou no Rio de Janeiro, mas eu vou lá assistir, participar dos estudos, né? Tomar o passe, e é uma casa assim com uma grande vibração, uma energia muito boa. E nesse momento que a gente está, cada um na sua casa, ou mesmo se tiver alguém presencialmente no salão assistindo esse estudo, mas nós estamos conectados pela força do pensamento, das vibrações, do amor, que é o que o planeta está solicitando, né? Exigindo, pedindo que cada um faça, e que a gente possa aqui, nesses minutos de estudo, a gente ter paz, tranquilidade, não só o aprendizado que amplia a nossa cognição, o nosso conhecimento, né? Amplia o esclarecimento sobre alguns assuntos importantes do espiritismo, mas o mais importante também é o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa alegria nesse momento tão conturbado que vive o nosso planeta Terra, né? Então, a proposta do estudo da noite de hoje, que a coordenação nos apresentou, é uma proposta de reflexão sobre algumas questões de parte da lei de adoração, que está inserida na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, a gente não vai tratar de toda a lei de adoração, mas especificamente as questões 649 a 654. E aí Kardec tem uma preocupação de, logo de início, falar do objetivo da adoração, e ele começa perguntando, né? Em que consiste a adoração? Para a gente falar de adoração, a gente tem que primeiro saber o que é adoração, qual é o conceito de adoração. Os espíritos vão dizer, lá, né, no início do espiritismo, no século XIX, né, com o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele, se aproxima de Deus. Então, vamos primeiro reforçar a ideia de que nós somos filhos, nós somos os herdeiros do universo, nós somos as criaturas. E o grande criador é Deus. Tanto que, naquela parte do Livro dos Espíritos que trata do universo, da criação, dos mundos, nós vamos ter a clareza ali de que o universo tem dois grandes elementos: o elemento material e o elemento espiritual. O elemento material é tudo isso que, na nossa visão ainda acanhada da Terra, é claro que existe matéria pelo universo que se expande, mas restringindo a ideia daquilo que os nossos sentidos conseguem registrar, mas também há outras formas de apresentação da matéria em que os nossos sentidos não conseguem registrar, né? Mas o elemento principal que usa a matéria para evoluir é o espírito, né? Então, nós temos elemento material e elemento espiritual. E se a vida material ela é importante para que a gente possa ir galgando de primitivo para prova e expiação, para regeneração, para mundos ditosos, até chegarmos aos mundos puros, e nós estamos aí no meio do caminho, né? Tendendo para sair de uma situação de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então, ter consciência de que a gente é espírito, viajante num planeta Terra, de forma transitória, porque a gente não vai viver para sempre, né, só no planeta Terra. Existem muitas outras moradas. E aí, se a gente é criatura, é filho de Deus, a gente admite que Deus é o Pai, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, por que o afastamento? Por que haveria essa desconexão do filho em relação ao pai? Então, já na primeira resposta,
a alma se aproxima dele. Então, pelo ato de adorar, cada um de nós, ao fazer isso, e a sua maneira, né, a gente vai estar reforçando essa conexão criatura-criador. E se a gente ainda é frágil, se a gente ainda tem as nossas vicissitudes, as nossas fraquezas, os nossos tropeços, né? As escolhas muitas vezes por caminhos que são labirintos e não o caminho mais reto do bem, é claro que o Pai sabe de tudo isso, porque ele conhece a nossa essência. Então, ele sabe também que esse exercício de busca, de conexão, de aproximação dele, das suas leis, né, da sua misericórdia, do seu amor, isso também faz parte de um processo educativo do espírito, até que a gente possa estar, né, de certa forma, o tempo inteiro conectado. Então, a oração, né, ou a adoração nesse momento, e a oração é uma das formas dessa manifestação, é justamente porque nós temos ainda uma necessidade muito grande de nos sentirmos amparados por conta da nossa menoridade espiritual, né, pelas nossas fragilidades. Na questão 650, o Kardec vai perguntar: a adoração é para o homem resultado de um sentimento natural ou a consequência de um ensinamento? Então, aqui ele pergunta se o ato de adorar é cultural, quer dizer, é um processo aprendido e passado de geração para geração. Isso também pode ocorrer, claro, né? Mas se o próprio indivíduo, né, traz em si esse sentimento natural. E a resposta é clara, né? Os espíritos vão dizer que é um sentimento inato, como o da própria existência de Deus. Então, cada um que nasce, já nasce com esse sentimento que busca, é como se fosse um imã, né? O André Luiz vai falar da estrutura da mente, né? O superconsciente que nos impulsiona para o belo, para o bom, para o agradável, para o equilíbrio, para a harmonia, que, na verdade, é a própria sede do divino, é a sede de Deus em nós. Isso é natural, né? A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Aí, na questão seguinte, na 651, houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração. Olha que interessante. Se a gente está num estágio, né, a gente já deixou a fase da pré-história, evoluímos para processos civilizatórios, mas teve período em que a forma de adorar era através dos rituais, né? Era o temor, por exemplo, a forças da natureza que o homem não conseguia explicar por ignorância ainda dos fenômenos naturais, se atribuía a essas forças maiores do que o próprio homem, como se fosse o próprio Deus. E aí surgem as formas exteriores de adoração por adorar a lua, adorar o sol, adorar o trovão, adorar, né, o vento, adorar os fenômenos da natureza que eram muito mais potentes, mais fortes, que o homem ainda não tinha, não só o entendimento, como ele também ainda não tinha conseguido dominar essas forças, dominar no sentido de controlar, né, de fazer com que eles pudessem até estar a serviço da própria vida. Então, os espíritos vão dizer que não, nunca houve povo ateu. Hoje você pode ter a pessoa, né, no estágio de racionalidade, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver que é o século, né, da razão, o século das luzes, no sentido de entendimento, traria o homem para uma racionalidade maior do que a própria moral, porque há necessidade do entendimento do bem e do mal para que o homem pudesse, usando a razão, fazer escolhas. Como ele também, ao ter desenvolvido a razão, a partir do desenvolvimento da ciência, da filosofia, de tantas situações que trouxeram o homem mais para o conhecimento do mundo e dos fenômenos, tanto sociais quanto naturais,
Hoje ele pode até ser ateu e se dizer ateu, graças a Deus, né? A gente ouve às vezes isso, mas por escolha, por uso do livre-arbítrio, né? Mas os povos primitivos, a gente não vai encontrar nas culturas das tribos, por mais primitivas que sejam, uma situação de ateísmo, né? Porque a inferioridade, repito, material para a sobrevivência, diante das forças maiores, o homem se rendia a isso e encontrava diferentes formas de adorar essas forças, né? Então, a resposta é que não, nunca houve povo ateu. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ser maior, um ser mais potente, um ser supremo, como assim dizem os espíritos. Na 652, Kardec pergunta: pode-se considerar a adoração como tendo origem na lei natural, na lei da natureza? E os espíritos vão dizer: ela está na lei natural, pois é o resultado de um sentimento natural do homem. Eis porque se encontra entre todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Olha que interessante. Na medida em que a Terra foi sendo povoada ao longo dos séculos, e os povos foram criando as suas próprias culturas por vários fatores, também a forma de adoração ela foi sendo diferenciada, né? Até chegarmos ao que a gente encontra hoje. Você tem uma pluralidade, você tem uma diversidade de manifestações religiosas e dão conta da necessidade do homem de estar conectado com Deus. Por exemplo, eu tenho pessoas na família que vão à igreja católica várias vezes por semana. A igreja está aberta, ela acende a vela, ela ora para o santo, né? Que ela tem a devoção, e esse santo é um intermediário em relação ao divino. Aí a gente já tem parentes e amigos que são protestantes e que a gente tem relacionamentos maravilhosos, né? Tanto mais próximos como amigos, em que a partir do momento em que o Lutero ele faz a reforma protestante, ele já estabelece uma relação mais direta do indivíduo, né? Do crente com Deus, ainda que dependendo das bênçãos daquele que representa pelo pastor, mas já reduz a situação intermediária. E aqui eu não estou dizendo se essa é melhor do que outra, eu estou fazendo análise do que ocorre. Como a gente ainda percebe as necessidades em diferentes tribos na África, nós vamos encontrar indígenas no Brasil que estão ainda em isolamento, e a forma deles estabelecerem a relação com o divino, a adoração, ainda é com rituais, ou com danças, ou com a fogueira, ou com a oferenda, né? Como também a gente encontra nas matrizes africanas, e que também temos, né, muitas pessoas de relacionamento, em que há uma série de rituais. Então, o ritual, desde as situações mais primitivas até aos cultos que foram introduzidos pelas igrejas, e que o indivíduo se sente naquele momento amparado, assistido, fortalecido pelo divino, né, por Deus, na forma que ele tem de se relacionar, é a religião cumprindo o seu papel, né, de religare, né, ligar criatura ao Criador. E aí, qual é a melhor religião, né? A melhor religião é aquela que forma homens de bem, de modo que aponta caminhos na direção do amor, da caridade, do bem, né? Mas também que faz com que a pessoa se sinta feliz nessa relação com Deus. Então, a gente não pode nunca impor essa ou aquela religião, porque é um processo muito próprio de cada filho de Deus ao estabelecer ou o seu ritual ou a sua forma de fazer de adoração. E aí a gente vai ver a preocupação de Kardec, e a gente está reforçando a 652 sobre as formas diferentes, e nós espíritas precisamos respeitar. Nós não podemos estar fazendo nenhum tipo, uma forçação de barra, porque cada um
está naquilo, na religião, como também nós, né, vivemos esse nosso momento, de termos dentro da doutrina a forma de adoração, né? A gente também tem as nossas práticas, no sentido de buscarmos mais uma adoração, de pensamento e sentimento do que exterior. E aí é que a questão 653 vem com muita força, Kardec perguntando, né? Vocês vejam como que Kardec tem aí a atualidade do pensamento dele. A 653, Kardec pergunta: a adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Kardec já está lá, né? No século XIX, nós tivemos todo o período do início do cristianismo, a Idade Média, a Reforma Protestante, aí vem todo um período de efervescência das artes, das ciências, da filosofia, os precursores de Kardec, a gente destaca na filosofia Immanuel Kant, né? Que tem uma contribuição enorme no século XVIII, e ele desencarna em 1804, já no século XIX, inclusive no início, né, da encarnação de Kardec, Immanuel Kant retorna para o mundo espiritual como um dos precursores no pensamento filosófico importante, para que a gente pudesse, e aí tem um ponto importante, né, dele, é que o esclarecimento elevaria o ser humano da menoridade consciencial à maioridade. Isso no século XVIII, né? A filosofia trazendo essa contribuição, como tem outras contribuições dele, de outros filósofos, mas também a ciência avança muito. Então, com esclarecimento, consciência, o iluminismo forte do século XIX, a gente vem Kardec perguntando, mas para aí, a gente precisa, para ter essa relação com o divino, a gente precisa dessas manifestações exteriores. O homem agora que pensa, que tem a razão, que consegue entender muitos fenômenos que eram tidos como mistérios de Deus, os fenômenos da natureza, né? Então, o que era o raio, que causava tanto medo ao homem lá primitivo, e que para ele o próprio raio era um deus, eram vários deuses, e a gente teve, né, a evolução para o monoteísmo, né, a crença em um único Deus. E aí o século das luzes, né, do iluminismo, a gente tem que começar a perguntar, mas eu preciso continuar fazendo as manifestações exteriores para adorar o meu Pai celestial? E os espíritos vão responder que a verdadeira adoração, olha que interessante, né? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que o Senhor está convosco. Baseado em quê, né? Aí a gente vai para o conhecimento da base científica que o Espiritismo nos traz. Nós aprendemos que, da mesma forma que o nosso corpo está mergulhado na atmosfera da Terra, e que o som que está saindo da caixa de som que vocês estão assistindo e chega por ondas invisíveis ao tímpano, e vocês conseguem, com as ondas sonoras, chegando até o cérebro e entendendo o que eu estou falando na língua portuguesa e sabendo cada palavra que eu estou falando, nós estamos mergulhados no ar invisível e que as ondas podem se propagar. Os espíritos nos ensinam que todo o universo está mergulhado no fluido cósmico universal, e o fluido cósmico universal, ele é um veículo do amor e do pensamento de Deus. Então, tudo do universo está mergulhado no amor de Deus. Tudo do universo está mergulhado no pensamento de Deus. Então, se eu estou como espírito e matéria, corpo e espírito, mergulhado no amor de Deus, a sintonia que eu faço com o pensamento elevado e o sentimento elevado, de imediato eu me conecto com Deus. Eu posso estar deitado numa relva, num galho mais alto de uma mangueira, para ver o melhor pôr do sol sobre as colinas. Eu posso estar numa boia inflável, numa lagoa,
Imagine um sítio, uma fazenda que tem um gramado todo em verde, uma lagoa no meio e você botou uma boia, pode ser aquela, né, de pneu de caminhão, né? O pneu não, a câmara de ar e você lá de olho fechado. Você precisa estar numa igreja, você precisa estar no centro espírita, você precisa estar num ritual, e aí a gente não está aqui de forma alguma desqualificando, desrespeitando, até porque há necessidade de relações sociais para a nossa condição humana. Isso não invalida uma coisa a outra. O que Kardec está dizendo é que, na verdade, essa adoração é do coração, e se eu tenho um sentimento de amor naquele momento, e ao fechar os olhos, ao elevar o pensamento a Deus em forma de gratidão, de ouvir o canto dos pássaros, de ver o pôr do sol, aí é um processo de contemplação que acalma os sentidos, baixa a voltagem dos sentidos e permite que você escute Deus, sinta Deus. Essa é uma adoração maravilhosa e que a gente pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu não preciso esperar a terça-feira para ir no centro espírita, ou a sexta-feira, ou a missa do domingo. E esse conhecimento de que a verdadeira adoração é do coração, em todas as vossas ações, em todas, imaginai sempre que o Senhor está convosco. Então não existe essa resposta, ela rompe aquela ideia de que eu tenho um momento para adorar a Deus, para estar com Deus, seria a divinização de parte da minha agenda. Não, domingo de manhã é um momento para o Senhor. À noite de quarta no centro espírita e à noite, não existe isso. Essa resposta, a 652, ela vai nos dizer, e eu repito, em todas as vossas ações, imaginai sempre que o Senhor está convosco. Mas não aquele Senhor que é para estar nos vigiando, né? Olha os olhos do Senhor para te punir, para te castigar. Não, mas são os olhos amorosos. É a energia do pensamento de Deus, que é a energia da criação, da abundância, da vida. Então, quando a gente faz um movimento de estar sempre pensando que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que há um manancial infinito de amor dele à nossa disposição, e eu estou na fila do ônibus, estou dentro do metrô, eu estou no meu carro dirigindo e ouvindo uma boa música, uma instrumental, eu estou admirando a paisagem, eu estou aguardando ser atendido na sala do dentista. Eu posso dar mais valor a cada minuto desse para manter essa conexão e trazer leveza, abundância para o meu dia, para a minha vida, né? E aí a gente precisa ir finalizando, que a hora passa rápido, né? Eu tenho acho que 5 minutinhos. Eu acho que eu tenho mais 5 minutinhos. Eu vou encerrando, tem mais duas questões. A adoração exterior é útil? Então, quando a gente está aprendendo que a adoração é em pensamento, em sentimento, e eu vou educando meu pensamento, vou educando meus sentimentos, eu cada vez mais me mantenho conectado de forma permanente com Deus, né? Então, Kardec tem essa preocupação. Então, a adoração exterior é útil? Sim. Os espíritos não vão dizer, não, vocês não precisam mais fazer adoração exterior. Se não for uma farsa, uma vã simulação, é sempre útil dar um bom exemplo. Mas aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio e cuja conduta desmente a piedade que aparentam, dão um exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que pensam. Então não se engana Deus. Então eu posso estar com a oferenda mais bonita para levar para aquela que eu acho que é intermediária, como no caso a Iemanjá, né? Para os irmãos de fé de matriz que vão fazer oferenda. Mas se eu faço a oferenda, ou o devoto de, nós estamos aí entre São João e São Pedro, ou os católicos que são devotos de Santo Antônio, São João, São Pedro, acende a vela, faz as promessas, mas se o coração não está puro, né? Se aquilo não é verdadeiro, tanto que o Cristo coloca, antes de ir ao altar entregar a sua oferenda,
Mas se o teu coração ainda tem algo a se reconciliar, reconcilia-te com o teu adversário primeiro, quer dizer, arruma a tua casa emocional, arruma a tua casa de sentimentos, de pensamentos, e depois vai lá no altar orar. Aqui está claro, nessa resposta dos Espíritos, que não é que a adoração exterior seja inútil, ela é útil, é necessária para o momento de maturidade consciencial de cada criatura e a gente precisa respeitar muito. Não há como a gente criticar e condenar ninguém, pelo amor de Deus. Há muito respeito em relação a todas as outras religiões. O que os espíritos estão dizendo é que, ao fazer isso, em qualquer religião que seja, e da forma que a pessoa usa a sua manifestação de fé de forma exterior, com oferenda, ou mesmo que seja com o uso do próprio corpo para fazer os seus sinais, mas se aquilo for só para que os outros vejam, eu tenho fé, eu estou aqui cumprindo um rito, ou porque alguém obrigou que você fizesse, não está valendo muito para Deus, porque o que vale para ele, e aí a gente vai ler a questão 654, Deus dá preferência aos que o adoram desse ou daquele modo, Deus prefere os que o adoram verdadeiramente com o coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Há aqueles que acreditam honrá-lo por cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos que seguem suas leis, qualquer que seja a forma em que se exprimam. Qualquer que seja a forma que se exprimam. Quem tem apenas a piedade aparente é o hipócrita. Aquele em que a adoração é apenas fingimento e presunção, em contradição com a sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz da adoração do Cristo uma profissão e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso pelos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está nos seus lábios e não no coração. Deus que vê tudo, e é importante porque nós estamos mergulhados no pensamento e no amor dele, Deus dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o ignorante selvagem que vive isolado e será tratado desse modo no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, é claro que o desculpareis. Mas se é um homem que vê claramente, vos queixareis e tendes razão. Não pergunteis, portanto, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado antes em uma língua do que em outra. Eu vos digo ainda mais uma vez: os cânticos apenas chegam a Deus pela porta do coração. Então a gente vai encerrando, né? Já está dando o nosso tempo. Eu quero mais uma vez aí agradecer a oportunidade da casa e deixar essa mensagem. A adoração que o Espiritismo nos ensina, por essa lição maravilhosa da lei de adoração, é que o que agrada a Deus é o cumprimento da lei dele, que é de amor. Então, mais humildade, mais caridade, menos presunção, menos orgulho. A adoração pelo pensamento e pelo sentimento. Então, quanto mais os sentimentos se aproximarem da lei de amor, a adoração vai ser contínua. E aí o processo nosso de ligação com Deus será para sempre, né? Esse é o objetivo. Como espírito, a gente sempre manter essa conexão com o nosso Pai Criador, né? Que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Meu tempo encerrou, fica o meu abraço, e eu espero que a reflexão possa contribuir para dias melhores e mais felizes para quem estiver nos assistindo. Um grande abraço, muita paz.